Convido os irmãos a se colocarem em pé. Em reverência à palavra do Senhor, e vamos ler o Evangelho de João, capítulo 1, os versos seguintes aos versos lidos pelo presbítero Jonas. Evangelho de João, capítulo 1, versos 15 a 18. Evangelho de João, capítulo 1, versos 15 a 18, diz assim, palavra bendita do Senhor. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos fechar os olhos, irmãos, e vamos orar. Deus bendito, Deus, nosso Pai amoroso, longânimo, benigno, misericordioso, queremos nesse momento te louvar e engrandecer o teu nome, em primeiro lugar, pelo que tu és, Senhor, porque tu és excelso, tu és magnífico, tu és grandioso, tu és excelso, tu és tremendo, tu habitas em luz inacessível, Senhor, estás acima de tudo e de todos, estás assentado no sublime trono e rege todo o universo. Nada, Senhor, ocorre neste mundo se não estiver em conformidade com a tua vontade. Senhor, tu tens cuidado de cada um de nós, tu tens mantido a tua criação e tens demonstrado o teu cuidado para com os homens, em especial para com o teu povo. Aqueles a quem o Senhor amou antes da fundação do mundo, porque o Senhor quis assim fazer. Nesse momento, na tua presença, te suplicamos a tua misericórdia, a tua graça e o teu favor e o perdão pelos nossos pecados, porque nós falhamos, nós erramos, nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor ordena, fazemos aquilo que o Senhor proíbe. Porque como o apóstolo Paulo, Senhor, ainda há a natureza pecaminosa em nós, a natureza decaída que luta contra a nova natureza que Cristo nos conferiu. Quem nos livrará, Senhor, do corpo desta morte? A nossa esperança está no Senhor, na volta de Cristo, no seu retorno glorioso, quando dissipará uma vez por todas as trevas e transformará o nosso corpo carnal, corrupto, em um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. Ó Senhor, essa é a nossa esperança, para isso nós vivemos, para isso nós respiramos. Nós temos a convicção de que a tua palavra é verdade, a tua palavra revela essas verdades ao nosso coração e o teu Espírito testifica, Senhor, no nosso coração, que são verdades eternas e que estimulam e animam o nosso coração, Senhor. Nesse momento de culto, suplicamos também que o Senhor esteja no nosso meio e que o teu Espírito, Senhor, opere no coração de cada presente aqui nesta noite. O Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas aflições. O Senhor conhece o nosso dia a dia, o nosso deitar, o nosso levantar. Nada está oculto aos teus olhos. O Senhor sonda mentes e corações. Os teus olhos são como olhos de fogo. E por isso, Senhor, nós, nesse momento, nos humilhamos diante de Ti, com temor, com tremor, suplicando que a Tua palavra, Senhor, encontre guarida no nosso coração. Que o Senhor me abençoe na pregação da Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, me auxilie, me ajude, renove minhas forças. E me dê, Senhor, a graça para pregar a Tua palavra com verdade, com simplicidade, com sinceridade, com acuracidade, de tal modo que ela seja instrumento, Senhor, nas mãos do Teu Espírito Santo, para que vá de encontro com as necessidades dos irmãos que aqui se congregam, que aqui se chegam até nós.
Abençoa a tua igreja, edifica os irmãos que têm sido alcançados pelo teu evangelho, que eles possam ser animados, confortados, exortados por meio da tua palavra e que renovem as suas esperanças e a sua fé e o compromisso de sinceramente te servir dia após dia. Aqueles que ainda não te conhecem, que porventura estejam no nosso meio, Senhor, os alcance. Tu criaste todas as coisas, tu fizeste tudo, Senhor, pelo poder da tua palavra, pelo poder de Cristo, o Verbo encarnado, e que, assim como o Senhor, no início da criação, disse, haja luz em meio às trevas, que o Senhor diga, haja luz no coração que se encontra em trevas espirituais, que não consegue enxergar a luz do Evangelho, que o Senhor mesmo resgate essas vidas e que o Senhor converta os corações e que o Senhor faça a tua vontade. Peço ainda por aqueles irmãos que não têm podido estar conosco por causa de enfermidades. Ó Senhor, Tu és o nosso Consolador. Teu Espírito console e conforte esses irmãos. Que eles sintam o Teu afago e que o Senhor providencie tudo o que for necessário para eles, para que eles tenham a sua saúde restaurada e que possam voltar ao nosso meio e que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja feita na vida de cada um deles, Senhor. Seja conosco nesse momento. Abençoa todos os trabalhos ainda que vamos te prestar aqui e que tudo, Senhor, seja feito para a glória do Teu nome. Em nome de Cristo, Teu Filho, é que nós oramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Nós estamos atualmente na igreja no período de recepção de novos membros, né, e pessoas que vêm de outras igrejas genuinamente evangélicas que têm expressado, depois de um tempo de convivência conosco, expressado o desejo de serem recebidos como novos membros na nossa igreja. Mas, às vezes, todo ano, Deus tem trazido pessoas também que têm sido alcançados pelo Senhor aqui nesta igreja. Pessoas que nunca foram membros de igreja genuinamente evangélica e chegando aqui, ouvindo a pregação do Evangelho, são despertadas pelo Evangelho, são convencidas das verdades bíblicas e então passam a professar a sua fé publicamente, recebem as águas do batismo e passam a ser membros da igreja também. A esses, né, esses que chegam até nós e que nunca foram membros de uma igreja genuinamente evangélica, a eles nós, como conselho, sempre fazemos uma pergunta, que é uma pergunta básica para todos aqueles que dizem ter conhecido o Evangelho e conhecido a Cristo. Eu quero fazer essa pergunta também para os irmãos. Embora ela seja constantemente feita, cada ano feita para aqueles novos convertidos, né? Chamamos assim, aqueles que têm sido alcançados recentemente pelo Evangelho, não tem tanto tempo como nós. Embora essa pergunta seja feita a eles, mas é uma pergunta que deve estar sempre no nosso coração e é bom que nós nos façamos essa mesma pergunta, que é a pergunta: quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta básica, não é? Simples, profunda, é verdade, ela é simples, mas ela é profunda ao mesmo tempo. Eu poderia perguntar: por que você se chama cristão? Por que você se diz cristão? Mas eu quero fazer essa pergunta dessa forma. Quem é Jesus para você? Quem é Cristo para você? Cada um de nós pense nisso. Quem é Jesus? Que agora, à noite, nós vamos estar vendo mais uma revelação da parte do próprio Deus acerca do Senhor Jesus Cristo. Nós temos estudado nos últimos domingos o Evangelho de João. Ainda estamos no início do Evangelho de João, no prólogo, na introdução do Evangelho de João. Os evangelhos, os 4 evangelhos, tem o objetivo, o propósito de apresentar exatamente a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de uma forma muito clara. Enquanto o Antigo Testamento apontava para Cristo e as epístolas, os livros após os evangelhos interpretam ou nos apresentam o ensinamento de Cristo, os evangelhos eles apresentam a pessoa de Jesus Cristo ou o seu ministério terreno. Aqui, o Evangelho de João é um evangelho especial em um certo sentido, porque ele não é semelhante aos 3 primeiros evangelhos, chamados de sinóticos, no estudo da teologia. O Evangelho de João traz algumas peculiaridades que já foram apresentadas aos irmãos quando nós introduzimos o estudo desse evangelho. Aqui, nesse prólogo,
nós temos aprendido no início. Hoje nós vamos concluir o prólogo. O prólogo abrange os 18 primeiros versos, a introdução do Evangelho abrange os 18 primeiros versos. Nós vamos estar concluindo essa introdução, olhando para os versos 15, 16, 17 e 18. E para nós lembrarmos o que João nos tem ensinado aqui no início, nós vimos nos 3 primeiros versículos aqui, pediu ao presbítero Jonas que lesse os 14 primeiros versos. Nos 3 primeiros versos, nós temos, unicamente por parte de João, praticamente, os demais evangelhos não apresentam isso, é João que nos fala, que nos mostra com todas as palavras, né, no início desse evangelho, que Jesus Cristo é Deus. Ele chama de verbo, ele traz a palavra, logos, que pode ser traduzida por verbo, palavra, discurso, ensino, proclamação. Ele apresenta o verbo, e ele diz que o verbo estava no princípio com Deus. Ele faz referência à criação, ele diz que ele era Deus, esse verbo, ele é Deus, e todas as coisas que existem foram criadas por ele. Nada do que existe deixou de ser criado por esse verbo. Ele vem apresentando esse verbo, nesses 14 primeiros versos aqui. Ele apresentou o verbo como Deus, e depois ele disse que esse verbo é a luz dos homens. É a figura universalmente usada no contexto religioso, luz e trevas, luz e escuridão. E ele apresenta o Senhor Jesus Cristo como sendo a luz dos homens, como sendo aquele que ilumina. E ele diz que a luz venceu as trevas nunca prevaleceram contra a luz. Eu estive explicando aos irmãos que, no contexto de João, luz e trevas significam vida eterna, morte eterna, santidade, pecado, esse antagonismo, essa diferença clara entre o bem e o mal nesse sentido. João vem apresentando o verbo como a luz dos homens. Depois ele no versículo 6, apresentou o João. Ele chama apenas de João, mas é João Batista. Nós ficamos sabendo que é João Batista pelos 3 primeiros evangelhos. E ele diz que João Batista veio não como a luz. Mais tarde, aqui mesmo no evangelho de João, o Senhor Jesus vai dizer que João Batista, ele é lâmpada, ele é aquele que aponta para a luz. E o apóstolo João, aqui no início desse evangelho, ele diz que João Batista veio não como a luz, porque ele não é a luz, mas ele veio para testificar acerca da luz. Isto é, a luz é o verbo é a luz. Depois ele avançou e disse que o verbo estava no mundo, que o verbo, Deus enviou o verbo é o próprio Deus, encarnado, versículo 14, ele encarnou, trouxe a graça de Deus para os homens. Aqueles que o rejeitam, eles não são filhos de Deus, ele veio para o que era seu, para o povo judeu, mas aquele que era o seu povo o rejeitou. O apóstolo João, falando do testemunho de João Batista, diz que todos aqueles que recebem, isto é, que creem no verbo, então passam a ser filhos genuínos de Deus. É aqui nesse final do prólogo, especificamente no versículo 17, que aparece o nome do verbo, que ele fala no finalzinho que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. É aqui que ele nos diz quem é o verbo. O verbo é Jesus Cristo, como nós temos informado desde o início. E agora, no finalzinho dessa introdução, o apóstolo João, sob a inspiração do Espírito Santo, traz novamente o testemunho de João Batista, as palavras de João Batista que testemunha acerca de Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos percebam aqui nesses versos, nos versos 15, 16, 17 e 18. Em primeiro lugar, no verso 15, o apóstolo João, falando do evangelho de João Batista, traz a superioridade de Jesus Cristo. Porque ele mostra João Batista testemunhando que Jesus Cristo tem a primazia. Eu vou estar elucidando isso aos irmãos. Então, no verso 15, nós temos, então, a primazia ou a superioridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versos 16 e 17, nós vamos perceber que o testemunho de João Batista aponta para a graça e a verdade de Jesus Cristo. O objetivo do Evangelho, como eu disse, assim como o objetivo do próprio João Batista, é apontar para Cristo, é sempre glorificar o nome do Senhor. Por isso, no verso 15, a superioridade de Jesus Cristo. Nos versos 16 e 17, nós temos a graça e a verdade de Jesus Cristo. E, finalmente, no versículo 12, a revelação de Jesus Cristo. Porque João Batista testemunha que ninguém revelou o Pai, ninguém viu o Pai, senão o próprio Senhor Jesus Cristo, que é aquele quem o revela
de forma plena, como nós veremos a partir de agora. Eu quero considerar esses versos de forma breve sobre o tema graça sobre graça, tirado aqui exatamente do verso 16, do final do verso 16. Em primeiro lugar, a superioridade, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que João, nós já sabemos que é João Batista, testemunha a respeito dele, isto é, do verbo, da luz, que João tem apresentado aqui na sua introdução, e exclama. João Batista permanece clamando, permanece pregando, permanece exclamando. O verbo aqui está no presente, no texto original, que dá a ideia de continuidade. João Batista, a pregação de João Batista permanece até os nossos dias. A pregação, embora João Batista tenha sido morto, embora João Batista esteja agora na presença do Senhor, não mais neste mundo, a sua pregação permanece viva. E qual era a pregação de João Batista quando ele vem antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nós vemos João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então, João Batista aqui, como já informei, ele aponta aqui para o Senhor Jesus Cristo e informa que o Senhor Jesus é superior a ele. Contudo, ele diz, contudo, por quê? Porque ele vem depois de mim. Se os irmãos lembrarem da narrativa do Evangelho de Lucas, é Lucas quem traz o nascimento de João Batista e traz o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Batista é primo de Jesus e João Batista é 6 meses mais velho que o Senhor Jesus. Então, nesse período aqui deste mundo, é João Batista quem vem primeiro, né? E João vem depois. Não apenas no sentido do nascimento natural, mas até do ministério também. Nos é apresentado nos 3 primeiros evangelhos que João Batista aparece como aquele sendo chamado por Deus, ele se separa dos homens, ele é separado dos homens, ele passa um tempo no deserto, o Espírito do Senhor ensina acerca de João Batista vem, inicia o seu ministério proclamando, anunciando Cristo, e é somente depois dele que o Senhor Jesus Cristo vem. Eu gosto de futebol e, às vezes, nem sempre isso ocorre, mas às vezes, quando tem um jogo principal, onde vai lotar, às vezes a federação de futebol, ela traz um jogo inferior primeiro, né, para que o povo vá e então se deleite daquele joguinho, vamos dizer assim, já que é o menos importante, e então tem aquele jogo antes do jogo principal. É mais ou menos isso que ocorre. O Senhor, na sua soberania, na sua providência, querendo apontar para a luz, para o espetáculo maior, ele traz aquele espetáculo inicial. João Batista é colocado pelo próprio Deus, primeiro, nesse sentido, né, no tempo, aqui nesse sentido, no nosso tempo aqui, na nossa perspectiva, na nossa noção de tempo, é João Batista que vem primeiro, anunciando aquela glória maior que virá posteriormente a ele. E João diz, contudo, ele tem a primazia, isto é, ele é superior a mim. João Batista diz, porque ele já existia antes de mim. Eu estava falando do nosso tempo aqui, da nossa noção de tempo. E João Batista, ele é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. O apóstolo João nos tem informado isso nos primeiros versos. Ele era Deus, estava com Deus no princípio de todas as coisas. Ele fez referência até à eternidade mesmo, ele sempre existiu sendo Deus. E João Batista diz, olha, ele é superior a mim, porque ele já existia antes de mim. Agora, saindo dessa perspectiva do nosso tempo, indo para o tempo eterno, mesmo assim, mesmo João Batista fazendo referência a esse tempo eterno, nós, olhando para o ministério dos dois, nós vemos que Jesus Cristo é superior a João Batista, inclusive no seu ministério também. Não apenas nesse sentido de que ele, apenas, na verdade, inclui tudo, né? Força de expressão. Não apenas nesse sentido que ele já existia antes dele, mas no próprio ministério dele. João Batista, os irmãos devem lembrar, ele vem pregando arrependimento, ele vem batizando, nós ainda veremos isso posteriormente, porque no próximo texto nós encontraremos João Batista falando disso. Ora, se os irmãos observarem, por exemplo, o verso 26, que nós vamos estudar no próximo domingo, se Deus permitir, quando João Batista é questionado por aqueles que ouviram a sua proclamação, ele diz, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Aí
o Senhor Jesus Cristo já começa o seu ministério terreno, por isso o Evangelho de João, ou a introdução do Evangelho, é considerado até o verso 18. A partir do verso 19, Jesus Cristo já está em cena. Não aparece diretamente, mas ele já está em cena. E João Batista diz: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele diz uma expressão peculiar, uma expressão própria do mundo de escravo. Era o escravo quem desatava as sandálias do seu senhor. Ele está dizendo: olha, ele é maior do que eu, ele é tão maior do que eu, ele tem a primazia, ele é tão superior a mim, que eu não sou digno nem de ser escravo dele. Eu não vou nem desatar as sandálias dele. Mas isso nós vamos ver domingo que vem. Do que eu estou... Aqui eu quero me referir aqui é a superioridade do Senhor Jesus Cristo no que diz respeito ao ministério mesmo dele. Se nós olharmos para Mateus, capítulo 3, no versículo 11, o João Batista diz assim: eu vos batizo com água, um texto muito parecido, paralelo ali àquele que nós lemos ali, aqui mesmo em João. Mateus 3,11, ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele acrescenta: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, ele vem com um ministério de arrependimento. Um arrependimento que diz respeito ao fórum externo da pessoa, como num conselho, por exemplo, quando nós avaliamos os novos membros, avaliamos aquele que diz ter sido convertido pelo Senhor, até onde podemos ir, até onde nos cabe no fórum externo, né? Naquilo que nós podemos perceber exteriormente. Assim era João Batista. João Batista veio pregando arrependimento. Raça de víboras, os evangelhos sinóticos nos mostram isso. Raça de víboras, vocês precisam abandonar o pecado de vocês, vocês precisam se converter. E ele batizava com água também como símbolo universal de limpeza, de pureza. E Mateus, no capítulo 3, nos revela a expressão de João Batista, o ensino dele, a proclamação dele. Ele diz: eu batizo com água, mas ele vem e batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo é uma figura também conhecida universalmente como aquele que destrói. O fogo significa destruição. O fogo também significa purificação. Então, aquele que batiza com o Espírito Santo é aquele que não trata apenas do exterior, como eu estou tratando, derramando água sobre as pessoas, batizando com água e chamando arrependimento. Aquele que vem após mim, ele batiza com o Espírito Santo, ele santifica. E ele não apenas santifica, mas ele batiza com fogo também, porque ele destrói a iniquidade, ele destrói o pecado e ele purifica aquele a quem ele quer purificar. Nesse sentido é que eu digo que o ministério do Senhor Jesus Cristo é superior, totalmente superior a João Batista. É disso que ele está falando aqui do seu testemunho, quando ele diz que o Senhor Jesus Cristo tem a primazia. Ele é mais importante do que João Batista. Agora, João Batista vem primeiro, irmãos, ele não vem primeiro por acaso, não. Ele vem primeiro porque Deus mesmo, na sua soberania, na sua providência, determinou que tudo fosse assim. Por que eu digo isso? Porque esse precursor de Jesus Cristo, ele foi também, assim como o Senhor Jesus. Nós olhamos para o Antigo Testamento e acompanhamos a narrativa do Antigo Testamento, nós conseguimos encontrar Cristo no Antigo Testamento sendo anunciado. E João Batista também foi anunciado como precursor, como aquele que viria antes do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma figura que eu usei como aquela partida menos importante para a partida de futebol principal, né? Nós encontramos a profecia acerca de João Batista no finalzinho do Antigo Testamento, no último livro do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias. Irmãos podem abrir ali, o último livro do Antigo Testamento, significa que é antes de Mateus, Malaquias capítulo 4. No verso 5, nós lemos assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus está usando o profeta Malaquias, que profetiza 400, mais ou menos 400 anos antes do Novo Testamento, antes do aparecimento de João Batista, como precursor de Cristo. E Malaquias está profetizando, então, que virá Elias. Ele está
anunciando a nova era, ele está anunciando o dia do Senhor. No Antigo Testamento, o dia do Senhor dizia respeito ao grande dia em que Deus estaria presente com o povo, em que Deus iria habitar com o seu povo. E Cristo vem, nós lemos no verso 14 que Cristo tabernaculou, que Cristo encarnou, que Cristo habitou. Ele habitou no sentido de ele montou o seu tabernáculo. Eu expliquei no domingo passado que essa é uma figura também do Antigo Testamento, porque Deus havia instituído o tabernáculo para habitar de forma especial ali. Pois em Cristo é que Deus habita no meio do povo. Pois bem, então o Antigo Testamento apontava para o dia do Senhor como esse dia, um dia terrível, né? Terrível para os ímpios, mas um dia de alegria para o povo de Deus, um dia de alegria para o Senhor. É verdade que os profetas do Antigo Testamento, eles veem a nossa era e eles veem também o futuro escatológico, né? Sem dúvida. E nós estamos mencionando aqui esse futuro da nossa era aqui, os últimos dias. E aqui o profeta Malaquias, inspirado, né, profetizando pelo Espírito Santo, ele fala de um precursor, né? Diz aqui, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele fala que enviará o profeta Elias. Só para os irmãos entenderem um pouco melhor, se os irmãos olharem para o capítulo 3, início do capítulo 3 de Malaquias, nós encontramos palavras semelhantes. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então virá o mensageiro que irá preparar o caminho. Esse mensageiro é aquele Elias, do verso 5 do capítulo 4. E aqui no capítulo 3, verso 1 ainda, nós vemos, de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. A profecia diz respeito exatamente a alguém que virá preparar o caminho para que o Senhor habite, para que o anjo da aliança habite. O anjo da aliança é Cristo. É aquele anjo que tem aparecido no Antigo Testamento, presente no meio do povo, conduzindo o povo. Pois este Elias, profetizado em Malaquias, é o Cristo. É João Batista. É aquele que vem preparar o caminho do Senhor. Como nós podemos entender isso e como nós podemos ter a certeza de que é isso? Vamos para Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, verso 14. Aqui, no capítulo 11, o Senhor Jesus está pregando e ele dá testemunho do ministério de João Batista, o seu precursor. Quando nós chegamos no verso 14 do capítulo 11, vamos ler do verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Veja que ele está falando de João Batista. Toda a profecia foi até ele. Ele diz no verso 14: E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então é o Senhor Jesus quem interpreta Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Porque ali nós lemos que o Senhor enviará o profeta Elias antes que venha o grande dia do Senhor. O verso 6, só para explicar aos irmãos, quando nós lemos ele converterá o coração dos pais aos filhos dos pais, não há uma interpretação por parte dos estudiosos unânime, mas talvez a melhor interpretação seja como finalizando a antiga dispensação, ou a última profecia da antiga dispensação, o verso 6 diz a respeito ao papel dos pais para com os filhos de ensinar os seus filhos. Porque Israel está afastado do Senhor. O profeta Malaquias está, como todo profeta do Antigo Testamento, exortando o povo, dizendo, olha, virá o dia do Senhor, será um dia terrível para aqueles que estão longe dos seus caminhos, mas será um dia de glória, será um dia de felicidade para o seu povo. E ele diz, nesse dia, quando o Senhor retornar e vier esse grande dia, o dia do Senhor, o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos. Em que sentido? O Senhor restaurará a função dos pais. Os irmãos lembram da lei que eu falei hoje de manhã, que toda a profecia tem fundamento no Pentateuco? Pois é, no Pentateuco é ali que o Senhor dá ordem que os pais devem ensinar os seus filhos. Por quê? Porque o contexto é da aliança. Deus tem um pacto com o povo, e é o povo de Israel, ainda nesse contexto da antiga dispensação. Os pais deveriam ensinar os seus filhos. Então, nesse sentido, quando Cristo vier,
quando vier o dia do Senhor, usando a expressão aqui de Malaquias, o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos. Ele dará a habilidade aos pais para ensinar os seus filhos novamente os caminhos do Senhor, tudo aquilo que ele tem revelado. E converterá o coração dos filhos aos pais. Isto é, também nesse sentido da responsabilidade de os filhos aprenderem com seus pais a respeito da benignidade de toda a revelação do Senhor Jesus, toda a revelação que o Senhor Jesus traz. Ok, então vamos voltar aqui. O que ocorre é que, eu estava dizendo, esse Elias profetizado aqui em Malaquias, no finalzinho de Malaquias, é João Batista, de acordo com a interpretação do próprio Senhor Jesus Cristo em Mateus, como eu acabei de ler agora com os irmãos, Mateus capítulo 11, versículo 14. É o Senhor Jesus quem diz, João é Elias. Agora, quem tiver atento, ou quem tiver lido o texto, pode ter uma dúvida, porque aqui em João, no capítulo 1, no versículo 21, perguntam a João Batista, nós lemos, então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. E agora? Jesus Cristo disse, esse é Elias, pois Elias já veio. Se vocês estavam esperando Elias, Elias já veio. Elias é João, disse Jesus. Mas quando perguntam a João Batista se ele era Elias, ele diz, não, eu não sou. Ora, não há contradição nenhuma na Escritura. O que ocorre é que o Senhor Jesus, primeiro João Batista, o que João Batista está respondendo é que ele não é Elias, literalmente falando. Ele não é Elias. Ele é João Batista. Elias viveu na sua época. Por que é Elias que é apresentado? Porque Elias era um dos profetas mais respeitados dentro do judaísmo. Elias era um profeta considerado e respeitado. Porque se os irmãos lembrarem lá da narrativa do primeiro livro dos Reis, que traz a história do profeta Elias, o profeta Elias repreende um rei de Israel que tinha casado com Jezabel. E Jezabel tinha introduzido o culto a Baal, a idolatria dentro de Israel. E como se não bastasse, essa Jezabel matou os profetas de Israel. Porque o rei e a sua esposa Jezabel não queriam as profecias corretas, eles queriam as falsas profecias. Os profetas que se levantavam em nome do Senhor, repreendendo Israel por causa do seu pecado, da sua idolatria, foram mortos por Jezabel. É Elias quem é levantado nesse período, e Elias então profetiza arrependimento. Ele prega arrependimento para o rei e para a sua esposa. E diz, vocês têm que se arrepender. E é ele quem vai contra os profetas de Baal, é ele quem humilha os profetas de Baal, não é? Inspirado pelo Espírito Santo, é ele quem mostra o poderio de Deus em contraste com a fraqueza, com a ilusão do culto a Baal. Então, Elias é esse profeta dentro do judaísmo que prega arrependimento, que chama o povo ao arrependimento, que chama o povo de volta a Deus. Então, o que ocorre? João Batista está dizendo, eu não sou Elias. Elias viveu na sua época. Mas se nós lembrarmos de Lucas, capítulo 1, versículo 17, é Cristo também quem está, se não me falha, é Cristo, nós podemos ir ali para eu não me equivocar. Em Lucas, capítulo 1, Lucas está escrevendo, não é? Na verdade, é acerca de João Batista. É, Lucas mesmo, não é Cristo. Então, Lucas vem falando acerca de João Batista. E no versículo 17, no versículo 15, ele fala acerca de Jesus e diz assim, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no Espírito, sobre João Batista, perdão. Irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias. Então, Lucas, ele apresenta João Batista pregando no poder, no Espírito de Elias, o que eu acabei de explicar agora. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz que João Batista é Elias, ele não está dizendo que é uma reencarnação de Elias, como algumas filosofias querem pregar. Jesus Cristo não está dizendo lá em Mateus que João Batista é literalmente Elias, mas como o evangelista Lucas apresenta, João Batista vem pregando no poder e no espírito de Elias. Por quê? Porque, eu repito, o que Elias fazia? Chamava o povo ao arrependimento. Não é isso que João Batista faz? Não é nisso que é caracterizado o seu ministério?
quando ele enfrenta os fariseus, as autoridades judaicas, eclesiásticas, civis, e diz: raça de víboras, convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O Senhor lançará, agora jogará fora tudo o que não presta, e ele permanecerá com aquilo. Pois no espírito de Elias, na autoridade de Elias, é que João Batista prega. Bom, eu estava dizendo que essa vinda de João Batista como precursor do Senhor Jesus Cristo, como aquele que antecede o ministério de Jesus Cristo, tinha sido profetizado pelo próprio Deus no Antigo Testamento. É Deus quem arma o cenário de toda a história da humanidade, a história da redenção. É por isso que nós louvamos a Deus como o Senhor soberano. É Ele que arma todo o cenário, é Ele que prepara toda a história, Ele conduz os homens e todos os acontecimentos para que os seus planos sejam executados, os seus planos que são perfeitos, pois é isso que Deus estava fazendo. E agora chegou o momento, então. João Batista fala da superioridade dele e anuncia o próprio Cristo, voltando a João, que nós estamos estudando. Ele tinha dito no verso 15, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. No verso 16 e 17, ele então prega a Cristo. Ele proclama a Cristo e revela a graça e a verdade de Jesus Cristo, quando ele diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João Batista fala aqui da plenitude de Cristo, da plenitude da era. Paulo também fala dessa plenitude em Colossenses 19, 2:9. A palavra plenitude aqui, a palavra grega traduzida por plenitude, tem o significado de cheio, de completo, tem o significado de preenchido, de cumprimento, e tem o significado também de realização. Então, João Batista, o precursor de Cristo, aquele profeta que tem um pé no Antigo Testamento e um pé no Novo, Jesus mesmo disse: olha, todas as profecias foram dadas até João. Até João foi dado, porque ele veio com Elias. Esse João Batista, ele aqui está dizendo que agora, quando Cristo encarna, quando o Deus Todo-Poderoso encarna na segunda pessoa da Trindade Santa, em Jesus Cristo, o Verbo, a luz dos homens, ele está dizendo: agora se cumpriu tudo. Agora chegou o tempo pleno, o tempo cheio, o tempo completo, o tempo realizado. Vou elucidar um pouco mais. E nós lemos aqui, não só isso, irmãos, mas nós lemos aqui que nós, os crentes, porque ele diz nós, que nós não precisamos interpretar esse pronome aqui de primeira pessoa do plural como apostólico apenas, se refere aos crentes. Nós, crentes, no verso 12, nós lemos que aqueles que receberam a Cristo, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, é desses crentes que João Batista está falando. Ele diz: olha, o tempo agora é pleno, é a realização. Ele não apenas diz isso, mas ele diz: nós, os crentes, também recebemos dessa plenitude. Nós também recebemos, diz ele, graça sobre graça. Isso não é algo, irmãos, misterioso apenas, não. Não é apenas, isso não deve ser interpretado apenas no sentido místico. Não. Isso é verdade, isso é realidade para os homens. Isso é realidade para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque os homens, por meio de Cristo, eles participam, de acordo com o que nós estamos estudando aqui, da glória de Deus. Eles participam da glória do Deus Todo-Poderoso. Não foi isso que ele nos disse no verso 14? E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Toda a sua honra, todo o seu esplendor, toda a sua magnitude, toda a sua perfeição nós vimos em Cristo. E agora, João Batista diz, os homens participam dessa glória. É por isso que ele fala de graça.
Ele diz, todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A ideia aqui é de uma graça que nunca acaba. Graça mais graça, graça mais graça, graça sobre graça, graça sempre vindo, e sempre vindo, e sempre vindo. Por que isso ocorre? Porque Cristo encarnou. O Deus Todo-Poderoso agora encarnou de forma plena, de forma poderosa. Claro, nesse sentido, né? No sentido em que Cristo revela o próprio Deus. E ao falar de graça, irmão, João Batista, no seu testemunho, ele contrasta aqui Moisés com Cristo. Ele diz no verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando ele contrasta Moisés e Jesus Cristo, o que ele está fazendo? Ele está contrastando as duas eras. A era do Antigo Testamento, por quê? Porque quem era o líder do povo de Deus no Antigo Testamento? Senão o maior líder do povo de Deus, o maior profeta do povo de Deus no Antigo Testamento é Moisés. Né? Elias era um dos mais considerados, mas Moisés, tanto é que essa expressão é normal, a lei de Moisés, né? Moisés anunciava, enfim, essa expressão ocorre no Novo Testamento. João Batista, então, testemunhando acerca da graça e da verdade de Cristo, ele contrasta a era do Antigo Testamento com a era do Novo Testamento. Ele diz assim, olha, a lei veio por meio de Moisés. O que é a lei? O que a lei revela? A lei revela a perfeição de Deus, revela os atributos de Deus, e a lei revela também o nosso pecado. Né? A lei são regras. A lei, ela consiste em regimentos para que o homem seja edificado, mas para que o homem também, de acordo com a própria lei, reconheça que ele não pode se submeter a Deus. Esse é o papel da lei. Né? Porque ela revela o nosso pecado. Não que não houvesse graça lá. Também nós vamos errar se nós acharmos que a lei não tem graça no Antigo Testamento. Na verdade, tem graça sim. Domingo passado eu li um dos textos em Êxodo, no capítulo 34, no versículos 6 e 7, onde nós lemos, passando o Senhor por diante deles, que é de Moisés, Moisés clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Os profetas do Antigo Testamento, quando anunciavam o juízo, eles anunciavam a graça também. Os profetas do Antigo Testamento apontam para Cristo. Toda a Escritura aponta para Cristo. Então, há graça no Antigo Testamento. Mas, comparada com a revelação do Novo Testamento, ali é muito mais perceptível a lei, as regras. E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós conseguimos ver os nossos pecados ali, porque os profetas repreendem. A Escritura mostra o nosso pecado e a nossa falha diante de Deus. Quando nós chegamos no Novo Testamento, é isso que João Batista está testemunhando e o apóstolo João está escrevendo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, o que nós vemos? Esse Deus santo, todo-poderoso, pleno, que não tolera iniquidade, que não aceita iniquidade. Como é que ele se revela no Novo Testamento por meio de Cristo? Senão um Deus benigno, misericordioso, bondoso, longânimo. Por isso a plenitude em Cristo. Havia graça no Antigo Testamento, mas quando nós chegamos no Novo, quando Cristo encarna, é isso que João Batista está dizendo, então agora há graça sobre graça. Nós encontramos toda a revelação do próprio Deus em Cristo Jesus. Porque no Antigo Testamento havia aquele temor, né, e aquele tremor horrendo mesmo diante do Senhor Deus por causa da sua perfeição. No Novo Testamento, Deus encarnado se faz, o Deus Todo-Poderoso vem em carne, habita com os homens, conversa com os homens, come com os homens, bebe com pecadores. E com pecadores. Tanto que os fariseus que queriam manter a sua posição de religiosos acusavam Cristo de ser pecador também. Ora, mas ele vem para revelar essa graça. Ele vem para revelar essa benignidade de Deus. Essa graça que nós passamos a vivenciar com o nosso Senhor Jesus Cristo. É graça sobre graça. Então, o que João nos quer ensinar aqui, irmãos, é que as dispensações são distintas.
É por isso que aqui ali os irmãos lendo livros e tudo, nas nossas reuniões em casa, vão encontrar sempre essas expressões, antiga dispensação, nova dispensação, né? Então, a plenitude, a revelação do próprio Deus. Por quê? João Batista nos está ensinando isso, ele ensina isso através do seu testemunho, que as dispensações são diferentes. Com Moisés era uma, havia regras, regras, regras e regras, elas não foram desfeitas, não. Algumas sim, né? Ali o aspecto da lei civil, a lei cerimonial, algumas delas foram feitas, mas muitas delas não, as morais não. Mas o que ocorre, como eu havia dito, é que elas revelam o nosso pecado, enquanto o Senhor Jesus, ele vem, de fato, revelar essa bondade de Deus em perdoar o pecado dos homens, né? Aqueles que o rejeitam, não é? Mas aqueles que o aceitam, que creem nele, são feitos filhos de Deus. Que graça, que bondade, né? Que misericórdia, que longanimidade, irmãos. João Batista nos está ensinando a distinção, a diferença entre as duas dispensações, mas não apenas isso. Quando ele diz que a lei foi dada por Moisés, mas Cristo trouxe a graça e a verdade plena, a revelação de Deus, ele está nos ensinando, então, que a antiga dispensação ela é substituída pela nova dispensação. É a nova dispensação que vale agora. É esse tempo agora, é essa plenitude agora que Deus encarnou, que é o tempo correto, que é o tempo perfeito, que é o tempo da revelação de Deus. Há, como eu disse, superioridade, então, também nesse sentido, entre as eras. A nova era, essa era aqui do Novo Testamento, da encarnação de Cristo, dessa igreja neotestamentária, ela é, sim, superior à dispensação antiga, ao Antigo Testamento. Esta era aqui é chamada de plenitude dos tempos, quando Paulo escreve aos Gálatas. Gálatas capítulo 4. Versos 4 e 5. Verso 1 diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é Senhor, que é ele Senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. O apóstolo Paulo está falando dessa graça de nós estarmos unidos a Cristo. No verso 3 ele diz: Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Aí ele diz no verso 4: Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E ele mostra o propósito: para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Não é isso que João nos disse nos versículos anteriores aqui, no Evangelho? Que os que creem são feitos filhos de Deus? Paulo diz, na plenitude do tempo. João Batista está dizendo, é a plenitude, Cristo traz a plenitude. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Para quê? Para salvar pecadores, para resgatar pecadores. Para, usando a expressão lá de Malaquias, para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Para que a aliança permaneça, para que o contexto do pacto permaneça, para que Deus continue sendo o Deus do seu povo. Deus faz isso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Foi na plenitude do tempo, ou na plenitude dos tempos, que Deus se revelou em Jesus Cristo. O que significa que, como eu tinha dito antes, Deus prepara o cenário, Deus arma todo o cenário, ele vai montando cada época da história da humanidade e o momento em que Cristo encarnou, o momento em que Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e quando ele nasce, Paulo nos diz em Gálatas que esse era o tempo perfeito. Deus era o melhor tempo. E nós não temos tempo de expor aqui. Se o irmão tivesse a oportunidade de estudar toda a época do mundo, tudo o que estava ocorrendo no mundo, tanto em Israel como no mundo geral, esse era o tempo de fato, perfeito para que Cristo encarnasse. Paulo diz na plenitude do tempo.
Deus encarna, ele vem para salvar o povo. Ele vem agora se revelar por meio de Jesus Cristo, coisa que ele não tinha feito na antiga dispensação. Por isso agora essa é superior. Então ele vem e revela a Cristo. E João Batista, no versículo 18, para nós concluirmos a nossa pregação, ele então mostra qual é a revelação de Jesus Cristo. A revelação de Deus por meio de Cristo. A revelação que Jesus Cristo nos diz. Ele diz, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Domingo passado eu li lá, parte em Deuteronômio, onde Moisés pede para ver a glória de Deus, para ver o próprio Deus. Deus diz a ele que não, que ele ia ficar distante, que o Senhor ia passar, colocar a mão no seu rosto, e depois que passasse, então ele veria o Senhor de costas. Pois bem, João Batista, pregando a Cristo, diz aqui, ninguém jamais viu a Deus. Nunca Deus foi visto. Mas ele diz, o Deus unigênito, agora, ele falou do verbo, ele falou da luz. No verso 17, ele disse que esse verbo e a luz é Jesus Cristo. E agora, no verso 18, ele chama Jesus Cristo de Deus unigênito. Que ele tinha apresentado no verso 14 como unigênito do Pai. Não, o filho único do Pai. Aquele que é igualzinho ao Pai. Eu disse aos irmãos, o termo grego traduzido por unigênito é aquele que é único. Ele é superior a todos os homens, ele é superior a todo ser celestial, ele é superior a todas as coisas. Ele é único. É o verbo, é a luz, é Jesus Cristo, chamado no verso 17, e agora é chamado de Deus unigênito. Ratificando o que ele tinha dito no início. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele ratifica o início da mensagem do Evangelho de João. Então, João Batista, no seu testemunho aqui, diz, ninguém viu a Deus, mas Jesus Cristo, Deus unigênito, ele o revela. E ele o revela porque ele está em seu seio. A ideia aqui é de proximidade mesmo, né? No estreito, deve ser no colo. Alguma versão traduz como está no colo dele. O que é uma expressão conhecida dos receptores de João, que diz respeito a um relacionamento bastante estreito. Um relacionamento que um pai tem com um filho, por exemplo. Né? Filhos têm privilégios e há um relacionamento bem próximo entre pai e filho, ou entre amigos verdadeiros, entre amigos fiéis. Claro que a linguagem é humana, ela nunca alcança, de fato, a ideia plena, mas transmitindo, né, de forma graciosa aos homens a mensagem do Evangelho, João Batista, inspirado pelo Espírito, diz, ele está no seio do Pai, ele tem um relacionamento muito estreito com o Pai, ele é igual ao Pai, ele é Deus, assim como o Pai é. Ele é Deus unigênito, ele é o Filho unigênito. E aí João diz, ele revela o próprio Deus. Por ele estar nesse relacionamento muito estreito, é que ele revela o próprio Deus. E o interessante aqui, irmãos, é que o termo revelou aqui é o termo grego de onde vem o termo exegese, que é interpretar, não é? Que é tirar o sentido do texto. Fazer exegese é esmiuçar o texto e então apresentar o texto. Isso é fazer exegese. E quando João diz aqui, quando o apóstolo João escreve aqui que ele está no seio do Pai, é quem o revelou, a ideia é Jesus Cristo é quem é o exegeta perfeito. Ele é o intérprete perfeito de Deus. É ele quem olha para Deus Pai e ele diz, pois é assim que Deus é. Aí a perfeição da revelação do Senhor Jesus Cristo. Né? João Batista está testemunhando isso. Ele não era luz, como nós vemos, mas ele veio para testificar da luz. Ele apresentou de forma humilde, porque João Batista é humilde, né? Embora seja um grande profeta, mas ele se vê humilde. Ele diz, ele é superior a mim, ele vem depois de mim, tudo bem, mas ele é superior, ele tem a primazia em tudo, ele é superior, de forma inigualável a mim. Aí depois ele diz, Jesus Cristo revela a graça e a verdade de Deus, aquela plenitude toda, e ele diz,
pois ele está em estreito relacionamento com o Pai e ele pode revelar o Pai aos homens. Jesus é o fiel e ele é o perfeito exegeta. Ele é o perfeito intérprete do próprio Deus. Só ele pode nos revelar o próprio Deus, porque ele é Deus. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele afirmou que Jesus é a imagem do Deus invisível. João Batista está testemunhando, está dizendo, ninguém viu a Deus. Mas o Deus unigênito que está no seio, Deus, esse o revela. E Paulo diz, ele é a imagem visível do Deus invisível. Por isso que no Antigo Testamento, ainda nas tábuas, nos 10 mandamentos, Deus proíbe a confecção de imagem para ser adorado. Porque ele ainda haveria se revelar de forma visível na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém poderia tentar fazer imagem de Deus, porque ele se revelaria de forma visível como homem, cabeça, tronco e membros. É assim que Deus iria se revelar um dia. E quando seria esse dia? Que tempo seria esse? Na plenitude do tempo. No tempo perfeito, que é o tempo em que Cristo encarnou e nasceu. Ele é o primogênito de toda a criação, diz o apóstolo Paulo, ainda o que nos conduz novamente ao início do Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Lições, irmãos, 3 breves lições para enfatizar o que nós mencionamos aqui. Olhando para a superioridade de Cristo mencionada por João Batista aqui, a primeira lição que nós devemos ter em mente é que Jesus Cristo sempre existiu. Eu sei que isso é simples para muitos, né? Para muitos de nós, talvez para a maioria de nós, seja uma verdade simples. Jesus sempre existiu. Mas alguns podem se enganar achando que Cristo passou a existir quando ele encarnou e quando ele nasceu da Virgem Maria, né? Concebido pelo poder do Espírito Santo. Na verdade, ali foi apenas a plenitude do tempo quando ele encarnou. Mas ele sempre existiu. Por isso, João Batista disse, ele, contudo, tem a primazia. Porque ele já existia antes de mim, antes de todas as coisas. Ele sempre existiu. É por isso que nós, quando olhamos para o Antigo Testamento e interpretamos o Antigo Testamento, não temos nenhum problema de ver Cristo ali. Porque ele sempre existiu. Como nós lemos aqui no início do Evangelho, quando nós abrimos o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada da Criação, nós conseguimos, à luz, claro, à luz do Novo Testamento, nós encontramos Cristo ali, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Gênesis, e assim por diante, em todos os outros livros, nós conseguimos ver Jesus Cristo ali presente. Às vezes até em livros um pouco mais difíceis de ser visto, por exemplo, na história de Ruth. Às vezes nós olhamos o livro de Ruth e queremos, ai, que bonito, romântico, Ruth conseguiu casar, Boaz. E Boaz é um tipo de Cristo. Boaz é o resgatador. Boaz é aquele que salva aquela mulher que estava perdida, não é? Ela estava carente. Aquela mulher é a igreja. E Boaz é Cristo. Boaz resgata aquela que precisa de resgate. Em todo o Antigo Testamento nós encontramos a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele sempre existiu. João Batista disse, ele existia antes de mim. Quando ele tiver o confronto com alguns judeus, no capítulo 8 aqui, do Evangelho de João, Cristo vai dizer, vocês dizem que são filhos de Abraão? Eu existo antes de Abraão. Ele sempre existiu. O nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador, que é o nosso Deus. A segunda lição é que a época de Jesus, e aqui eu me refiro ao Novo Testamento, mas não o Novo Testamento só até Apocalipse, mas a nossa era aqui, a era neotestamentária, a nova era, essa era, a época de Jesus, ela é a época da graça de Deus. Ela é a época da graça e da verdade de Deus. Em que sentido? No sentido que João Batista traz na sua proclamação. Quando ele diz que a lei foi dada por Moisés, havia regra, mas agora a plenitude. Agora a verdade plena. Por quê? Porque no Antigo Testamento havia sombras de Cristo.
tipos de Cristo, figuras que apontavam para Cristo. O templo, o próprio sacrifício, o animal que era sacrificado, não é? O animal que era morto, o animal que recebia a oração do sacerdote, a imposição da mão na cabeça do animal, simbolizando a substituição. Então eu deveria morrer, essa era a ideia do sacerdote. Agora, então eu colocando a mão sobre o animal, é o animal que está recebendo a minha condenação e ele vai morrer no meu lugar. Quando o autor dos Hebreus escreve, ele diz, ora, sangue de boi, de carneiro não purifica ninguém, era tipo, era sombra. É o sangue de Cristo que nos purifica. O Antigo Testamento usava figuras, o próprio tabernáculo, o templo, era figura, toda a pompa, todo o culto pomposo, os corais, os instrumentos, tudo aquilo apontava para a glória de Cristo. Agora, na nova dispensação, uma vez que Deus encarnou, está tudo completo. Está tudo finalizado nesse sentido. Todas as profecias do Antigo Testamento terminam aqui, em João Batista, e agora começa o ministério de Jesus Cristo, uma nova era, e essa era é superior à antiga dispensação, e é a época da graça de Deus. Agora, os homens podem ver Deus em Cristo Jesus, o Deus pleno, não mais com sombra, na sua plenitude, claro, por meio da Escritura, que Deus revela Cristo por meio da Escritura. Né? Mas é a graça de Deus. Qualquer homem, em qualquer lugar, onde estiver, pode dobrar o seu joelho, pode orar, pode pedir perdão a Deus em nome de Jesus Cristo e recebe o perdão dos pecados. Na antiga dispensação não era assim, não. Na antiga dispensação, se um fora de Jerusalém quisesse ser recebido por Deus, ele teria que ir a Jerusalém, participar do culto ali, porque Deus fazia presente de forma ali. Então nós podemos ver a diferença das duas dispensações. Agora não. Agora qualquer um, onde quer que esteja, pode dobrar o seu joelho, pode orar, pode chorar pelos seus pecados, pode implorar a graça de Deus, que em Cristo recebe a graça do Senhor, porque essa é a época da graça de Deus. Terceira e última lição, que não pode deixar de ser dita, isso será apresentado em todo o Evangelho, é que se conhece a Deus unicamente por meio de Jesus Cristo. Porque ele revela, ele é o exegeta, ele é o intérprete perfeito de Deus. Então, quem se apresenta como um intérprete fiel de Deus, seja chamado de profeta, seja chamado do que quer que seja, na verdade, ele não é o indicador de Deus. Ele não é aquele que apresenta a Deus. É Cristo, o único que revela o próprio Deus. Qualquer religião, eu tenho dito isso aqui, qualquer religião, por mais que diga adorar a Deus, chamando de que quiser chamar, mas se não apresenta Cristo, à luz das Escrituras, é uma religião falsa. É uma religião que não é a religião verdadeira, porque a religião verdadeira, à luz das Escrituras, é a religião que traz Cristo, o exegeta, o fiel intérprete, é aquele que revela o Deus Todo-Poderoso, é aquele que revela a plenitude do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe, irmão. Vamos ficar de pé. Eu peço ao presbítero Zoênio que escolha um hino, um cântico. Nós vamos louvar o nome do Senhor e vamos orar, petrar a bênção apostólica e encerrar o culto.